vai trazendo matéria do Metrópolis aqui para você. Pois é, sem informação prévia, sem informar a mídia, a Michele Bolsonaro já volta para o Brasil. Tá? E como eu disse ontem, o PL tem planos para ela, tá? Para 2026. Então é lógico que vai ser iniciado uma, uma jornada em relação a Michele Bolsonaro para prepará-la para 2026. E a possibilidade é duas. A primeira delas é, lógico, o Senado. Então ela tem grande possibilidade de vitória no Senado para 2026, ou também a presidência da República, o que eu já acho mais temerário, e assim, é só minha opinião, algumas pessoas concordaram, outras discordaram. Eu acho que muitos nomes com potencial vai enfraquecer a luta e dar a possibilidade da esquerda, do Lula, recolocar alguém ali no lugar dele. Porque ele já falou que não vai continuar depois de 2026, até pela idade avançada, mas ele vai deixar alguém ali para substituí-lo no lugar. E se a gente tiver muitos nomes como Tarcísio, como Michele, então assim, eu acho que a direita deveria fazer uma coalizão, assim como a esquerda fez para pensar em 2026, tá? Mas a grande questão aqui, Michele veio e Bolsonaro ficou. Dois pontos levam a crer que Bolsonaro vai retornar ao Brasil, apesar das hashtags e dos pedidos das pessoas para que Bolsonaro não retornasse ao Brasil, ele terá que retornar. Um dos motivos prováveis é questão de saúde. Devido à facada que ele tomou lá durante as eleições ainda, durante a campanha eleitoral de 2018, restou sequelas. E em virtude disso, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. E os custos operacionais, os custos de operação nos Estados Unidos seria demasiado caro. Então, Bolsonaro tem plano sim de estar retornando ao Brasil. E essas informações foram confirmadas por aliados de Bolsonaro, tá bom? Então, assim, só para manter todo mundo atualizado. Agora eu vou trazer um ponto importante para você. Essa matéria aqui é do CNN, vale a pena a gente ver. Dora Kramer, em resposta a Lula, Temer disse que sabe lidar com um bandido. Olha só o vespeiro que Lula mexeu. Lula acabou de acionar uma verdadeira caixa de Pandora com essa história de golpismo. E até sites de esquerda e jornais de esquerda já começaram a criticar o petista devido ao tamanho da bola fora que ele deu. E com coerência, com razão, porque realmente o que ele fez foi atacar as instituições e realmente criar mais uma crise institucional para quem falou tanto que queria pacificar. Vamos só entender uma coisa aqui. Quem que é Dora Kramer? Tá? Talvez você não conheça, você não acompanha há mais tempo o mundo jornalístico e político e das notícias. Dora Kramer, ela é uma jornalista, ela já foi do estado de São Paulo, tá? E ela tem um livro, tá? A história ou a trajetória de um farsante. Eu não me lembro bem o nome do livro. Ela escreveu junto com o Pedro Collor. E ela conta toda a história do Fernando Collor, mostrando quem é Fernando Collor de Mello. O livro foi um best-seller. Eu lembrei o nome dela por causa do livro, tá? E o livro é um livro que a gente recomenda ler, mostra um pouco mais de quem é. E ela nunca foi uma jornalista à direita, tá? Mas mostra que muito bem que realmente Lula vem decepcionando opositores e correligionários e também a mídia como um todo. Dora Kramer, em resposta a Lula, Temer disse que sabe lidar com bandido. O ex-presidente se manifestou após o petista tê-lo chamado de golpista por causa do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, até por causa desse ponto que tá em azul aqui que eu separei só para ler para você. Participante do programa Arena CNN dessa quinta-feira, a jornalista Dora Kramer comentou a troca pública de provocações entre o presidente Lula e Michel Temer. Na quarta-feira, em visita ao Uruguai, Lula se referiu a Temer como golpista, em alusão ao impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. No mesmo dia, Temer respondeu negando que foi vítima de golpe e que o petista tenta reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Olha só, esse ponto em azul que eu separei para você. Segundo Dora Kramer, Temer está incomodado com os recentes ataques de Lula. A jornalista afirmou que o ex-presidente
tem dito a interlocutores que, se continuar provocado, vai falar umas verdades sobre o petista. E você pode ter certeza que o Temer deve ter muita verdade oculta que deve ser revelada para o povo, né? E será que realmente Lula mexeu no vespeiro certo? Ou será que ele não está imune às picadas dessas abelhas? Vamos lembrar que Temer é o verdadeiro Drácula da política brasileira. Por que Drácula? Ele é um líder, ele conhece todos os pontos. Vamos lembrar que quando Bolsonaro fez algumas acusações a Alexandre de Moraes, a água bateu no bumbum, Bolsonaro escreveu uma carta em retratação a Alexandre de Moraes. Você lembra disso? E para quem que Bolsonaro correu? Temer. Temer tem muito mais apoio do STF do que Lula. Se Lula realmente quiser comprar essa briga, a gente sabe o resultado final. A gente sabe o resultado final é impeachment do Lula. Se eu tiver equivocado, você pode me corrigir aí, mas é só a minha opinião. Vamos lá. E isso ainda está dando repercussões. Eu trouxe aqui as redes sociais do Kim e do Sanderson, mas agora já está na mídia. Vem comigo. Essa matéria do CNN traz: após fala de Lula, Sanderson pede impeachment e Kim Kataguiri vai à AGU. Sem mais nem menos, Lula agora é alvo de processo de impeachment legal, constitucional. O Miguel Reale Júnior, que é um dos maiores juristas do país, que apoiou Lula, diga-se de passagem, durante a eleição, ficou revoltado com a fala de Lula. E, inclusive, fala novamente sobre o impeachment, dizendo que impeachment é uma ação que é justa, é constitucional, e, inclusive, a ação que aconteceu foi de iniciativa do Miguel Reale Júnior. E olha só, essa ação do Sanderson está pronta. Se você não entendeu, juridicamente ela está perfeita. Basta agora ter um atrito político entre o Lira, ou um pedido especial para o Lira, seja do STF, seja do Temer, ou seja da própria sociedade, que tem força para colocar a sua imposição, e esse processo anda. E eu te digo, da impeachment de Lula, um ataque à democracia conforme foi feito. Então Lula é alvo de processo de impeachment e é réu em ação lá na AGU. É investigado, réu não, investigado, para ser mais técnico aqui, pela AGU, tá? Pela AGU, devido à ação de 2 parlamentares. Meu pequeno gafanhoto, a vida de Lula durante esses 4 anos, principalmente se ele não souber ficar com a boca fechada e realmente ir agir para fazer aquilo que ele prometeu, matar a fome do povo, vai ficar ruim para ele. Se ele continuar com essa ala ideológica, a coisa não vai dar muito certo para ele. Vamos lá. Hoje ainda, interventor do Distrito Federal entregará o relatório sobre os atos criminosos de 8 de janeiro, nessa sexta-feira. Vamos lá. A gente está esperando, eu estou ansioso para ver o relatório. Porque é o seguinte, prenderam um monte de gente, prenderam a coletivo, tá? Literalmente, que enfiaram todo mundo dentro dos coletivos, dos ônibus, e levaram lá para aquele galpão. Uma coisa nunca vista no Brasil, e você vai me desculpar, totalmente contra regras dos direitos humanos, até criança foi levada. Uma coisa totalmente abstrata, tá? Não que se justifique os atos de ataque, de vandalismo. Aquilo lá é coisa de extremista. E democracia não se age, não se corrige com extremismo. Mas, entretanto, tudo aquilo foi feito assim a uma forma midiática. Entretanto, contudo, todavia, agora que as investigações serão entregues. E o relatório do Capelli vai ser entregue. O que já se apurou? Não eram, preste atenção no que eu estou falando, não eram pessoas só do acampamento. Constatou-se que nos dias anteriores ao ataque, no dia em específico, o acampamento inchou e cresceu muito. Ou seja, não eram aquelas pessoas que estavam lá há 60 dias se manifestando, não. Foram outras pessoas que chegaram. Constatou-se
que as pessoas que invadiram tinham táticas, ou de guerrilha ou táticas militares. Algum dos dois lados foi quem agiu. Não foram somente as tiazinhas do Zap que entraram dentro do Palácio Planalto. Tinha gente ali que sabia o que estava fazendo, com técnicas profissionais, ou de guerrilha, repito, ou militares. Isso tem que ser apurado. Também tem mais coisa. Ali dentro do que aconteceu dentro de Brasília, não se apurou quem foram realmente os responsáveis pela omissão. Porque Ibanez afastado, o comandante do Distrito Federal preso, Anderson Torres, que estava de viagem, que não tinha responsabilidade nenhuma nisso, porque ele não estava lá para comandar. E se ele sai, alguém entra no lugar dele. Quem é o responsável por estar no lugar dele? Ele estava licenciado legitimamente. A BIM informou 48 órgãos do governo e Dino sabia, e Lula sabia. A GSI liberou soldados horas antes. Alguma coisa está errada. E é isso aí merece e deve ser investigado para que realmente aqueles que agiram, aqueles que foram pegos, o quebrador de relógio, dentre os outros, sejam presos, punidos, mas não de forma midiática, inconstitucional, conforme vem acontecendo pela ação do próprio Flávio Dino, e a gente sabe que corroborado, infelizmente até, por parte do Judiciário. Bom, ficou até o final do vídeo? Peço a você que se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu comentário para sim ou para não, tá? Coloca aí se você está gostando, e as críticas também. Talvez você não concorda com a posição que eu tive em relação a Michele Bolsonaro, que acha que ela tem que concorrer a presidente. Talvez você não concorde com o que a Dora Kramer falou e que você não quer ver o que o Temer tem para falar do Lula. Talvez você não concorda que o Temer tem muito mais força no STF do que o Lula. E que no final das contas, Lula talvez seja só uma marionete. E esse start entre o Temer e as forças é tudo que o Alckmin queria. Talvez você não concorde com isso. Mas se concorda, deixa no comentário aí também, que a gente pode melhorar no canal para você. Afinal, o canal é feito para você. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Hashtag número 2, o vídeo número 2. Eu volto ao meio-dia. Se você quiser saber a continuidade dessa história, ao meio-dia, se o YouTube não te notificar, entra aqui no canal, faz uma pesquisa, você vai ver o hashtag 2, é o vídeo de hoje, do meio-dia. Tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.